Olá, paz do Senhor, professores, paz do Senhor, crianças, e paz do Senhor a toda a igreja e a todos aqueles que nos escutam através das nossas gravações da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos com a lição do maternal, vou mostrar aqui para vocês essa capa bem ilustrada, bem bonita, e que traz como tema da lição 11, Josias, o menino rei. Hoje vamos estudar mais um rei que apresentou-se, diante do Senhor com o seu amor, com a sua dedicação, e que fez com que a diferença acontecesse entre todos os reis que já passaram por Israel e por Judá. Josias foi um rei bom e um rei obediente. Então hoje nós temos uma lição muito especial, professores do maternal. Uma lição que traz para nós também mensagens de fortalecimento, mensagens de esperança, e traz para nós também a importância de obedecer à vontade de Deus. O objetivo dessa lição para nós professores despertarmos e movermos a nossa aula é motivar a criança desde cedo a buscar a vontade de Deus em tudo que ela fizer. Às vezes nós pensamos, não, mas a vontade de Deus não precisa estar pedindo a vontade de Deus em coisas pequenas, em coisas que são tão passageiras, mas é importante que em tudo que fizermos, colocamos a vontade de Deus acima de todas as coisas. Porque quando Deus coloca a nossa vida e a vida das nossas crianças dentro dos seus propósitos e dentro das suas promessas, a vontade de Deus vai acontecer, e como ela vier, nós vamos com certeza abraçar essa vontade de Deus, porque ela é prioridade sobre nós e sobre aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Então é importante, professores, que tenhamos o nosso espaço, em sala de aula, que tenhamos o nosso acolhimento com as crianças, sempre aos domingos fazer um acolhimento muito especial, porque as nossas crianças precisam serem bem acolhidas, bem tratadas e bem encaminhadas na palavra de Deus, que é o fundamento que vai fortalecê-las por toda a vida. 3, 4 anos é a idade de faixa etária para o maternal, e hoje nós sabemos que essa faixa etária é justamente a melhor faixa etária para absorver todo o ensino, tudo que passarmos para elas, tudo que for divulgado e compartilhado com elas em sala de aulas, com certeza elas vão compreender e vão colocar em prática na sua vida diária junto com a sua família também. Então o título do nosso versículo de chave, memorização, está em Salmos 40, versículo 8. É interessante que os professores exponham esse versículo na sala, é interessante que as crianças também tenham acesso ao versículo, possam cantar o versículo, possam dinamizar o versículo, fazer com que cada um possa entender a importância dessa mensagem na história de Josias. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, guardo a tua lei no meu coração. O salmista também disse isso, que guardava a sua lei, E Josias também, dentro daquilo que ele passou no seu reinado, ele demonstrou que a lei do Senhor era mais importante do que todas as coisas. Então, no espaço do professor, ele vai compreender, vai estudar, porque essa lição traz toda uma estrutura, vai na organização do espaço, vai na organização da convivência, onde as crianças vão estar junto com as outras, compartilhando o conhecimento que aprenderam durante aquela aula. E no final, os resultados serão surpreendentes, porque nós mesmos nos surpreendemos com os potenciais que nós temos em sala de aula, que são as nossas crianças. Então, o versículo-chave, Salmo 40, versículo 8, você pode expor através de cartolina, você pode montar o texto junto com as crianças, mesmo com as crianças que ainda não estão lendo, que com certeza nessa faixa etária elas ainda estão passando da educação infantil para o processo de alfabetização, mas isso não as impede de ter contato com a leitura, com a oralidade,
com o versículo cantado e até mesmo com o versículo exposto em sala de aula. É importante também destacar que de todos os reis que passaram por Israel e por Judá, Josias foi um rei que se destacou. Qual foi o destaque de Josias? Ele começou a reinar com 8 anos de idade. Então foi uma faixa etária entre 7 e 8 anos, né, faixa etária de primários, que já compreendia, já entendia e já tinha a convicção do Deus a quem ele servia. Então esse reinado se prolongou por quase 30 anos e durante esse período em que Josias foi se aprimorando no reinado, ele foi entendendo como lidar com as situações e os conflitos que o povo enfrentava, mas a maior ferramenta que Deus colocou em suas mãos foi aplicar a lei e o entendimento da palavra de Deus para que o povo pudesse obedecer. E aí, durante um período, houve uma época em que o sacerdote encontrou o rolo do livro da lei e apresentou a Josias. E Josias de imediato convocou o povo, apresentou ao povo a importância da lei e resgatou a obediência à palavra de Deus diante de todas aquelas pessoas que estavam ali enfrentando diversos problemas. Então Josias deu um exemplo de fidelidade, Josias deu exemplo de obediência, Josias deu exemplo de dedicação e amor a tudo que ele fazia, porque o seu reinado foi dedicado ao Senhor. E eu falo até para vocês, professores, famílias, o que você tem dedicado ao Senhor? Tem dedicado ao Senhor a sua profissão, as suas ferramentas, os seus talentos, a obra que Deus colocou em suas mãos tem sido dedicada a Deus? Tudo quanto fizermos, façamos para a glória de Deus, para exaltá-lo, para colocar à nossa frente a sua prioridade, porque Deus é, acima de tudo, o nosso sustento, a nossa fortaleza e é o nosso refúgio. O que Josias passou diante daquelas situações foi uma experiência inédita, porque Josias compreendeu que o seu chamado aos 8 anos de idade não tinha sido em vão. Quantas crianças estão sendo convocadas por Deus desde o ventre? Quantas crianças estão sendo dotadas de talentos, de habilidades e de dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, revestimento, para realizar coisas maiores até daquilo que fizemos nessa época agora presente. Então as nossas crianças estão sendo preparadas para reinados maiores, assim como foi Josias. Cada criança vai ter o seu reino onde elas vão atuar. Pode ser na profissão, na universidade, pode ser no trabalho, no emprego, na família, aonde quer que elas estejam. Elas receberão de Deus a oportunidade de reinar ali e fazer a diferença. Então, permita que os seus alunos tenham esse espaço de compreender que elas podem fazer sim, porque a palavra de Deus, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o Senhor fortaleceu Josias, o Senhor capacitou Josias, o Senhor deu entendimento a Josias de que um reinado não se faz de qualquer maneira. O reinado se faz com a vontade de Deus à frente de tudo e com base na palavra de Deus. De forma nenhuma, Josias desprezou aquele livro da lei. De forma nenhuma, Josias escondeu ou omitiu a verdade no centro, onde tudo estava sendo compartilhado com o povo de Deus naquela época. Então, assim para os nossos dias também, a verdade é prioridade. A Bíblia diz que a verdade liberta. A Bíblia diz que a verdade é sobre todas as coisas. A Bíblia diz que a verdade ela vai trazer à tona, ela vai revelar, ela vai mostrar e ela vai fazer com que o povo se incline a adorar ao Deus verdadeiro, ao Deus da verdade. Que Deus abençoe vocês, professores, que possamos aplicar esta aula como ela é, dentro da verdade. Que possamos criar para as nossas crianças situações em que eles entendam
que Deus é poderoso em todo tempo para fazer a sua vontade. A lição ela traz diversas dinâmicas, sugestões e que vocês podem ampliar esse conhecimento, podem trazer novas dinâmicas, construir novos recursos. Eu trouxe aqui até uma coroa para apresentar, representando o reinado de Josias. E as crianças também podem ter a sua própria coroa sendo confeccionada por você, professor, que é muito inteligente e é muito criativo. Então nós vamos ter essa oportunidade domingo de trazer o reino de Josias para dentro da sala de aula do maternal. E tudo vai ser conforme a vontade de Deus. Deus abençoe vocês e traga aí um domingo recheado de oração, perseverança e leitura na palavra de Deus. Em nome de Jesus.